Olá, seja muito bem-vindo à aula Construindo o Gerenciamento de Riscos. Eu sou Rodolfo Paludeto, atuo há mais de 15 anos com sistemas de gestão, sou auditor líder em várias normas e vou aqui compartilhar com você o como estruturar o gerenciamento de riscos da maneira certa. Tudo que a gente faz possui gerenciamento de riscos. Em tudo, inclusive na sua vida particular, e eu vou te provar isso durante essa aula. Mas aqui eu vou compartilhar com você o que é gerenciamento de riscos na essência e como você aplicar em um sistema de gestão, seja de qualidade, de meio ambiente, de segurança ocupacional, o como você trazer para a rotina a mentalidade de riscos em tudo que você fizer durante qualquer atividade, qualquer projeto, qualquer rotina, ação preventiva ser algo comum, algo básico. Gerenciamento de riscos vai te auxiliar a alcançar os seus objetivos de uma maneira mais simples, mais rápida. E é esse o nosso objetivo. O propósito da Construindo a Qualidade, do Grupo Paludeto, é tornar a qualidade simples e efetiva para você. E eu espero que nós consigamos fazer isso durante essa aula. Legal? Já quero pedir para você se inscrever no nosso canal, deixar o seu like aqui, deixar sua dúvida, que eu estou à sua disposição para te auxiliar no que for necessário. E vou te prometer um presente. Se você chegar até o final da nossa aula, você vai receber um presente exclusivo que você merece muito. Bom, sem mais delongas, vamos para a nossa aula Construindo o Gerenciamento de Riscos. Eu vou aqui trocar minha tela e com o nosso mapa mental a gente vai entender. Então, o que é risco? Contextualizar o risco no nosso dia a dia. Vou compartilhar, na verdade, dar alguns exemplos de diversas ferramentas que a gente pode utilizar. Vou também te explicar as etapas da gestão de riscos e aí a gente vai falar de cada uma dessas etapas, como identificar, como analisar, como responder, como monitorar e por fim nós vamos utilizar uma ferramenta simples na prática para que você realmente consiga entender a teoria, mas acima disso, conseguir aplicá-la no seu dia a dia, beleza? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é entender o que é risco. Se você trabalha com qualidade, lá no item 6, item 6.1, a norma pede, aborda riscos e oportunidades. Se você trabalha com a 14, com a 45 também, fala de riscos para o sistema de gestão, fala de aspectos e impactos, fala de perigos e riscos, né, ocupacionais na 45.001, mas para qualquer norma de sistema de gestão, baseado no anexo SL, você vai precisar ter muito claro esse entendimento, tá? Então, o que é risco? Se a gente for entender na definição que a ISO 9, a 14 e a 45 traz, talvez fica menos simples de entender na essência. Então, eu trouxe aqui a definição que a ISO 31000 traz. E a ISO 31000 é a norma que fala de gerenciamento de riscos. A ISO 31000 2018 é a norma que fala de gerenciamento de riscos. E ela define risco como o efeito da incerteza nos objetivos. Tá? A 9001 fala o risco é o efeito da incerteza. E a 31000 traz esse nos objetivos. E eu acredito que é a melhor forma de definir isso. Você vai entender daqui a pouquinho melhor. Tá? Então, risco é o efeito da incerteza nos objetivos. Tá, mas o que é o efeito da incerteza? É um desvio em relação àquilo que você espera. Você pretende alcançar algo. Tudo que pode ser diferente daquele objetivo, daquilo que você espera, é um risco. Então, é o efeito dessa incerteza. E pode ser positivo. Quando é positivo, a gente trata como oportunidade. E quando negativo, a gente trata como ameaça. Ou pode ter ambas as questões, dependendo da situação, da característica e assim por diante, tá? E o objetivo é a sua meta. Na verdade, é aquilo que você quer alcançar. Seja a nível estratégico, tático, operacional ou em todas as esferas de uma organização, tá? Então, o efeito da incerteza em relação àquilo que você espera. É importante entender que há uma grande diferença de risco e problema, tá? E eu quero que você entenda e tenha bem claro essa diferença. Quando a gente fala em risco, a gente está falando de uma incerteza, é algo que não aconteceu ainda, é algo do futuro.
que ele necessita de planos, de controle e de gerenciamento. Então, um risco pensa sempre no futuro. E o objetivo da gestão de riscos é evitar que ele se concretize ou diminuir o seu impacto se ele acontecer. Então, o gerenciamento de riscos tem por objetivo diminuir, evitar que ele aconteça ou reduzir o seu impacto se ele acontecer. Já um problema, ele é uma certeza. Ele é algo presente. Ele necessita de correção e de ação corretiva, obviamente. Então, o objetivo é evitar que o problema sempre aconteça. Então, pensa assim, ó. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente gerencia riscos, nós estamos olhando para frente. Quando a gente trata não conformidades, a gente está olhando para o hoje, para o presente. E há diferença. É óbvio que a não conformidade é a materialização de um risco. Se acontecer uma não conformidade, significa que o meu gerenciamento de riscos não foi feito da melhor forma. Ah, mas Rodolfo, então se eu gerenciar riscos adequadamente, nunca mais vai acontecer não conformidade? O objetivo primário é esse, mas a gente sabe que não é tão simples assim. Mas quanto melhor eu gerenciar os meus riscos, menor a probabilidade de eu ter problemas, tá? Isso é importante que a gente entenda. E guarde, não conformidade é a materialização de um risco, porque o risco trata do futuro e a não conformidade trata de um fato, do presente, daquilo que realmente está acontecendo ou que aconteceu, tá? Guarde isso que vai fazer muita diferença no seu entendimento. Bom, depois que eu entendi o que é risco, eu tenho que contextualizar um risco. Por que eu gerencio riscos? Qual o momento que eu faço isso? Qual é o impacto na organização? Eu simplesmente gerencio riscos para tornar a minha organização mais sustentável. Eu simplesmente gerencio riscos para reduzir a chance de ter problemas. Eu simplesmente gerencio riscos para tornar o objetivo possível de ser alcançado. Eu simplesmente gerencio riscos para ter conhecimento daquilo que é aplicável no meu dia a dia enquanto organização. Eu simplesmente gerencio riscos para estruturar os meus processos da forma adequada. E aí vem, qual o momento que eu faço isso? Normalmente, a gente aborda riscos quando a gente vai estruturar os nossos processos. Ou seja, eu entendi qual é o objetivo estratégico da organização. Eu defini o objetivo operacional de cada área, de cada processo em si. Agora eu vou entender o que pode me afastar desse objetivo. Ou o que pode me aproximar desses objetivos. É esse o momento que eu vou estruturar os meus riscos. Tá? Então, eu devo fazer sempre quando que eu vou estruturar um processo, elaborar um projeto, executar alguma coisa que tem um objetivo a ser alcançado. Esse é o momento de abordar, e de entender isso. Qual que é o impacto na gestão da organização? Simplesmente total. Tudo que há um objetivo, há riscos inerentes a esse objetivo. Então, se eu não gerenciar esses riscos, se eu não estar preparado a eles, a chance de eu atingir, alcançar os meus objetivos, de ter bons resultados, é quase que nula. Então, isso é fundamental em qualquer organização, seja ela certificada ou não. Você quer qualidade? Você quer estruturar? Você quer alcançar seus objetivos? Você precisa gerenciar riscos, dependente do tamanho, da sua organização, se ela é pequena ou gigantesca, tá? E mentalidade de risco é agir preventivamente em todos os níveis e estágios de um negócio. Isso é gerenciamento de riscos, isso é mentalidade de risco. Olha, vamos melhorar um produto? Ah, mas o que pode acontecer desse produto não atingir o objetivo? Ah, vamos melhorar o processo? Ah, o que pode acontecer? Vamos estruturar um processo? Ah, o que pode acontecer no dia a dia para afastar o objetivo ou para me afastar do objetivo em si? Enfim, tudo que for necessário eu executar, eu preciso ter essa mentalidade, beleza? Entendo que está simples. Se não tiver simples, deixa aqui o seu comentário que eu estou à sua disposição para te auxiliar, tá? Ah, Rodolfo, mas que ferramenta que eu utilizo? Eu preciso utilizar uma ferramenta? Não, você utiliza aquilo que for melhor para você, tá? Mas existem infinitas ferramentas. Por exemplo, o FIMEA, análise dos modos e efeitos das falhas. É uma ferramenta muito utilizada
pela indústria automotiva, pela indústria da aviação, enfim, para indústrias, áreas que realmente estão avançadas em questões de qualidade, usa o FIMEA. Talvez seja um pouco avançado para você, mas é uma excelente ferramenta. A grande característica é que ela vai olhar para um objetivo bem claro e o que pode acontecer de te afastar desse objetivo. E aí ela tem 3 variáveis: a severidade, né, que é o impacto se aquilo acontecer, a probabilidade de acontecer, né, o nível de ocorrência, e a estratégia de detecção. Hoje o meu dispositivo de detecção, né, o ponto de controle, tem sido efetivo ou não. Então são 3 variáveis. A mais utilizada é a matriz de severidade e probabilidade, né, que tem 2 variáveis. Eu vou olhar para a questão, para a severidade, o impacto se aquele risco acontecer, e a probabilidade dele acontecer pensando no meu histórico. Essa que a gente vai utilizar no nosso exemplo, mais para frente a gente vai falar mais dela. Tem o SWOT também, que vai olhar para as forças, fraquezas, as oportunidades e as ameaças, né, que olha para riscos de uma maneira mais estratégica, menos operacional. Tem a análise preliminar de risco, que é muito utilizada na área de segurança ocupacional, e totalmente aplicável. Tem os 5 porquês também, que é uma estratégia de gerenciamento de riscos. Tem o IC, enfim, tem diversas ferramentas. Qual que você deve utilizar? Aquela que melhor lhe convier, aquela que for mais adequada para a sua atividade, para o seu dia a dia, para a sua organização, tá? Nós vamos conversar hoje, eu vou te mostrar um exemplo sobre a matriz de severidade e probabilidade. Mas se você entender a essência dela, você vai conseguir utilizar todas as outras, tá? Quais são as etapas da gestão de riscos? Existem características e particularidades em cada uma das ferramentas, tá? Na matriz de severidade e probabilidade aqui, eu vou compartilhar essas 5 etapas. Pode ser que em uma outra ferramenta você utilize uma ou outra, mais ou menos, mas em linhas gerais é isso, tá? Então, as 5 etapas são: primeiro, identificação do risco, né? Qual que é o risco? Depois que você descobriu o objetivo, você vai perguntar o que pode me afastar desse objetivo. Essa é a hora da identificação do risco. Aí você vai analisar ele qualitativamente, ou seja, qual é a severidade se ele acontecer? É muito crítico? É menos crítico? Qual que é o nível de impacto? Então é uma análise qualitativa. Depois você vai para uma análise quantitativa, olhando para o seu histórico. Quantas vezes aconteceu no último ano? Aconteceu uma vez por ano, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, acontece todo dia. Essa é uma análise quantitativa. Então, na fase 2, você analisou a severidade. Na fase 3, você analisou a probabilidade, tá? Aí, de acordo, a relação entre a análise qualitativa com a análise quantitativa vai dar um nível de risco. E aí, de acordo com a sua definição do seu procedimento, você decide, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que responder esse risco, ou não, eu posso aceitar, tá? Então, na fase 4, eu vou responder esse risco, criando ações para que a severidade diminua ou que a probabilidade dele acontecer também diminua. E, por fim, eu vou monitorar se aquilo que eu fiz realmente gerou tudo aquilo que eu precisava, tá? Então vamos conversar detalhadamente em cada uma dessas etapas. Então, primeiro, como identificar o risco? Existem muitas formas, tá? Eu normalmente gosto de pegar o fluxograma de uma área ou um procedimento, né? Na verdade, um mapa de processo que define as entradas, as saídas, né? Toda a transformação, tudo aquilo que é inerente, mas vai do seu critério. Então, se você pegar um fluxograma, por exemplo, que tem bem claro todas as etapas, você consegue visualizar detalhadamente quais são os pontos críticos e o que pode te afastar do objetivo ou não, tá? Então, sempre tendo como base o objetivo, você vai se perguntar, o que pode acontecer que vai influenciar no atingimento do meu objetivo ou no não atingimento? Se influenciar positivamente, é uma oportunidade e você tem que aproveitar. Se for influenciar negativamente, é um risco que você tem que eliminar ou reduzir a probabilidade dele acontecer, tá? Então, estrategicamente, isso é muito importante. Um exemplo aqui, um processo de compras. O objetivo do processo é assegurar que o material esteja disponível na quantidade e na qualidade necessária para a operação. Qual que é o risco inerente? O material não está disponível para a operação. Então eu já analisei, identifiquei o risco. Tem vários outros riscos que eu poderia ter, mas esse é o primeiro. Depois que eu identifiquei todos, eu vou para a próxima etapa. Tá simples, tá claro? Se você tiver dúvida, deixa aqui nos comentários. Depois que eu identifiquei o risco, então eu vou analisar.
tá? Aí primeiro análise qualitativa, conforme eu já falei. Então, se acontecer, qual que é o impacto dessa ocorrência? Qual é a severidade? Qual é a criticidade? Eu posso definir como alta, média, baixa, eu posso definir como 1, 2, 3, 4 ou 5, eu posso definir como 1, 2, ou 2, 4, 8, enfim, você vai definir essa severidade. Por exemplo, lá no processo de compras, né, o objetivo é assegurar que o material esteja disponível na quantidade e na qualidade necessária para a operação. O risco inerente ao material não estar disponível para operação. Opa, se isso acontecer, qual que é a severidade? Alta. Crítica, grave, 10, você colocaria a pontuação dependendo da estrutura e da estratégia, beleza? Essa é a análise qualitativa. E a análise quantitativa? Qual que é a probabilidade desse risco acontecer? Ele pode acontecer uma vez ao ano? Ele pode acontecer uma vez ao semestre, ele pode acontecer uma vez ao mês, ele pode acontecer uma vez à semana, ele pode acontecer todos os dias. Diante disso, você vai pontuando, tá? Então, todos os dias a pontuação mínima. Uma vez, na verdade, todos os dias a pontuação máxima, que vai deixar extrema a sua análise. E uma vez ao ano é a pontuação mínima. A chance de acontecer é mínima. Entende a lógica? Entende a mecânica e a estratégia? Vamos lá, por exemplo, do compras. Se isso acontecer, a probabilidade é alta. Por quê? Porque eu olhei para o meu histórico e na empresa sempre falta material para operação. Sempre está faltando material no estoque. Entende a relação? Tá? Rodolfo, eu preciso deixar a severidade alta e a probabilidade alta? Não, não preciso. Porém, é uma forma simples de deixar isso organizado. Beleza? Se tiver dúvida, mais uma vez, deixa aqui nos comentários que eu vou te ajudar. Depois que eu analisei, então, qualitativamente e quantitativamente, agora eu vou responder. É óbvio que dependendo do critério, eu estruturo essa resposta, tá? E lá no modelo do exemplo, eu vou te auxiliar e dar uma visão mais geral sobre esses critérios. Mas eu vou decidir, eu vou aceitar esse risco ou não? Eu posso aceitar, eu tenho autonomia para aceitar. Se eu posso aceitar, então eu só vou monitorar se esse risco continua com esse mesmo nível, que o impacto continua o mesmo e a probabilidade de acontecer continua o mesmo. Se não, como é que eu vou adaptar o meu processo para garantir que ele não ocorra ou para reduzir o seu impacto? Ou para reduzir também a chance dele acontecer, tá? Isso é muito importante de ser feito. E aí, lá no nosso exemplo, eu vou responder, eu tenho que implementar uma sistemática de estoque mínimo, eu tenho que implementar um processo de controle de demandas, eu tenho que implementar um programa de parceria com os fornecedores. Eu posso fazer aquilo que for mais adequado à minha necessidade, à minha realidade, tá? E o que eu quero aqui é que você entenda de uma maneira global o poder que isso pode trazer. Perceba, depois que você entendeu o risco, que analisou ele quantitativamente, você vai modificar o seu processo para que o seu processo possa, no dia a dia, gerenciar ou atacar esses riscos em tudo que você faz, tá? Esse é o grande segredo da coisa. Gerenciar risco não pode ser um negócio paralelo, algo que você faz paliativo, algo que você faz para definir, enfim, algo que não está dentro da sua rotina, não. Gerenciar riscos precisa estar dentro da sua rotina. Tá fazendo sentido? Espero que sim. Mais uma vez, se precisar de apoio, conte com a gente está à disposição, tá? E aí, como monitorar o risco? Eu posso definir periodicamente essa análise. Semestralmente eu vou avaliar se esse risco continua dessa forma ou não. Ou pode ser até anualmente, dependendo da circunstância. É importante entender que monitorar o risco não significa avaliar se aconteceu no período todo. Tá? Monitorar o risco, você vai analisar de uma maneira geral. Porque se o risco acontecer todos os dias você vai ter que agir. E vai agir como não conformidade, tá? Então não é simplesmente porque eu defini, eu vou monitorar o risco semestralmente, que eu devo... esquece então, fecha os seus olhos para os riscos durante o semestre, você vai olhar só daqui 6 meses. Não. Mentalidade de risco é todos os dias. Se hoje aquilo que você implementou não está gerando resultado, você tem que alterar até que isso se torne adequado e possibilite o alcance dos seus objetivos, tá bom?
E aí, no nosso exemplo, ao monitoramento, eu vou perguntar: as ações de respostas implementadas foram efetivas? O índice de severidade teve alguma alteração? O índice de probabilidade teve alguma alteração? Esse é o questionamento que a gente vai fazer, beleza? Eu ia pro exemplo prático agora, mas eu queria aqui concluir somente com algumas coisas e depois a gente vai pro nosso exemplo prático, tá? Nunca se esqueça que gerenciar risco, ou que risco é o efeito da incerteza nos objetivos. Tudo que tem objetivo tem risco inerente, tá? E que gerenciar risco significa agir preventivamente. E guarde isso. As respostas que eu dou para os meus riscos dão origem para os meus processos. Eu não faço ligações na área de vendas porque é legal fazer. Eu faço para gerar leads. E se eu não gerar leads, é um risco inerente ao meu processo. Entende? Isso é importante que a gente tenha consciência. E a incidência de um risco, ou seja, a materialização de um risco, caracteriza em uma não conformidade. E risco trata do futuro, não conformidade trata do presente ou até do passado. Tá fazendo sentido? Ficou claro para você? Sim? Não? Tá, aqui embaixo tem o nosso contato. Eu estou à sua disposição para que a gente possa tirar todas as suas dúvidas, tá? Primeira coisa que eu quero fazer, a gente vai fazer uma análise de um processo de pintura, tá? Eu trabalhei muitos anos em uma indústria que tinha processo de pintura, então eu vou utilizar como exemplo o processo de pintura, porque aí a gente vai conseguir utilizar tanto no âmbito qualidade, quanto no âmbito segurança ocupacional, quanto no âmbito gestão ambiental, tá? Então, processo de pintura em uma organização. E se a gente fosse descrever de uma maneira simples um objetivo de um processo de pintura, tendo como base essas três nuances, né, essas três questões, eu definiria como executar a pintura da peça, tá? Garantindo sua proteção e o padrão estético. Então, eu pinto para garantir que ele esteja adequado perante os requisitos do cliente, tanto no padrão estético, visual, quanto no padrão protetivo, né? Contra intempéries. Então, esse é o objetivo relacionado à qualidade. Mas também que os envolvidos tenham as melhores condições de trabalho possíveis, preservando a sua saúde. Então, ele tem que ter um ambiente adequado para a execução da sua atividade, preservando a sua saúde e também assegurando que os recursos sejam utilizados e os resíduos sejam destinados adequadamente. Eu vou utilizar recursos naturais? Água, por exemplo? Beleza, mas que eu utilize adequadamente e destine ele adequadamente. Então, eu falei de objetivo relacionado à qualidade, eu falei de objetivo relacionado à segurança ocupacional e eu falei de objetivo relacionado à gestão ambiental. É óbvio que eu fui bem simples aqui, tá? Mas é só pra gente exemplificar, tá? E aí, o que pode afastar a gente desses objetivos? Executar a pintura sem preparar a peça adequadamente, sem tratar, né, o substrato enfim, que será pintado. Executar a pintura sem homogeneizar as tintas também pode afastar o objetivo. Executar a pintura sem se atentar ao ponto de orvalho, que é a relação da umidade relativa do ar com a temperatura da peça, a temperatura ambiente, enfim, tem várias questões. Executar a pintura sem respeitar os intervalos entre demãos, executar a pintura sem garantir a espessura de camada de tinta, e aí isso relacionadas à qualidade, né? Tanto ao padrão estético quanto à proteção. E aí poderíamos colocar também relacionados aos objetivos: executar a pintura sem a utilização de EPIs, executar a pintura em local aberto, derramar a tinta em local sem contenção, né? Sem uma bacia de contenção, descartar resíduos em local incorreto e assim por diante. A gente poderia caracterizar esses riscos em diversas outras questões, Tá, então aqui eu citei acho que 9 riscos. Vamos para uma planilha aqui para eu te mostrar na prática como que isso pode ser. Rodolfo, essa planilha foi você que criou? Não foi eu que criei, mas é uma planilha que vai indicar a severidade e a probabilidade, tá? Eu vou aumentar aqui a tela para ficar mais fácil para você ver. Então, mapeamento de riscos. Eu sempre identifico o processo, né? Então vamos identificar, na verdade daqui a pouco a gente vai ver o processo e o gestor da área, o responsável. Eu sempre coloco o objetivo do processo para ficar claro isso, né? E aí eu coloco quem elaborou, quem aprovou e a data de revisão, data de aprovação, beleza? E aí, na hora de descrever o risco, a gente vai: qual que é o objetivo específico dessa situação, desse processo em si? O que pode afastar desse objetivo?
E aí, qual é a causa desse risco? Qual é a consequência? Aqui eu vou analisar na descrição do risco, na identificação. Aqui eu estou identificando o risco. E aí a severidade vai atuar especificamente na consequência. A severidade tem relação direta com a consequência. E a probabilidade tem relação direta com a causa. Né? O que está gerando. E na verdade pode, de uma maneira geral, pode ser para os três, a gente já vai ver na prática, tá? E aí eu vou pontuar. Aqui, por exemplo, no nosso critério, a gente colocou severidade pode ser pontuada como 1, 2, 4, 8 e 16. A probabilidade pode ser pontuada como 1, 2, 3, 4 e 5, tá? E aí vamos supor que eu tenho um risco 4 e a probabilidade de acontecer 5. Automaticamente ele já tem um risco 4 vezes 5, 20, o nível de risco deu médio. E aí eu vou descrevendo as questões seguintes. Eu tenho algum controle existente? O controle é efetivo? Quem é o responsável pelo risco? O que eu vou fazer? Eu vou aceitar? Eu vou prevenir? Eu vou mitigar? Eu vou transferir? Ou eu vou aceitar esse risco? Se eu for prevenir, se eu for tratar o risco, então eu tenho que descrever um plano de ação com as questões específicas, tá? E aqui está um modelo de critérios. Daqui a pouco a gente vai mostrar uma planilha preenchida. E aqui são os critérios. Então, olhando para a severidade. Severidade 1 é uma severidade desprezível, ou seja, esse risco, se acontecer, não vai acontecer quase nada. Então, nenhuma lesão, custos baixos, não afeta o alcance dos objetivos. 8, grave, lesões graves, perda de capacidade de produção, vazamento externo controlável, grandes perdas, impede o alcance de vários objetivos por período longo. Crítica é morte, vazamento tóxico e difícil controle, perdas enormes, impacto catastrófico na organização, ameaçando sua existência. Então, esses são os critérios de severidade. E esses são os critérios de probabilidade. O evento ocorrerá uma vez ao ano, é raro. O evento ocorrerá, é certo que ocorrerá mais de uma vez por mês, quase certo. Então, esses são os critérios. Rodolfo, precisa ser esses? Não, acho que cada empresa precisa fazer o seu critério específico. Tá? Então, aqui é só um exemplo para que você tenha claro. Tá? E aí, a relação de um com o outro vai dar um nível de risco. Aqui, por exemplo, nesse exemplo, todo risco de 1 a 19 é baixo, então não necessita de ações. Entre 20 e 32 ele é médio, é recomendável estabelecer ações. Acima de 32 ele é crítico, inaceitável, ele necessita de ações emergenciais, tá? E aí eu tenho as formas, eu previno, mitigo, transfiro e aceito, tá? Prevenir é tratar o risco, mitigar é diminuir o nível de risco, transferir é transferir o risco para terceiros, outros processos, outras áreas, outras pessoas, aceitar é não fazer nada, é aceitar do jeito que tá? Vamos então ver um exemplo. Eu preparei aqui já a nossa planilha para ficar mais rápida a nossa aula, com o exemplo do processo de pintura, tá? Então, lembra lá, o objetivo que a gente falou deixa eu voltar aqui, executar a pintura garantindo sua proteção e padrão estético, que os envolvidos tenham as melhores condições de trabalho possíveis, preservando sua saúde, assegurando que os recursos sejam utilizados e os resíduos sejam destinados adequadamente, tá? Então esse é o objetivo do processo. Legal? E aí na abordagem aqui eu vou, qual que é o objetivo específico? O objetivo específico tem a ver com qualidade do processo, do produto e do processo. O que pode afastar desse objetivo? Não garantir a proteção da peça. Outro, não garantir o padrão estético. Executar a pintura sem a utilização de EPIs, executar a pintura em um local aberto, derramar tinta em local sem contenção, destinar o resíduo em local incorreto. Então aqui eu tenho 2 riscos para meio ambiente, 2 riscos para segurança ocupacional e 2 riscos para qualidade, tá? E aí eu tenho as causas específicas, né? Então, causa desse risco: executar a pintura sem preparar a peça, executar a pintura sem preparar as tintas, sem me atentar às condições ambientais, sem respeitar os intervalos entre demãos, sem atender à espessura, usar a tinta errada, executar a pintura sem a regulagem da máquina, mão de obra desqualificada. E qual é a consequência? Desplacamento da tinta, espessura incorreta, oxidação, né, ferrugem do substrato, retrabalho, insatisfação do cliente, atraso na entrega. E aí a severidade aborda a consequência e a probabilidade aborda a causa, né? Então aqui, se isso acontecer é gravíssimo. Eu acho que eu coloquei 16, talvez poderia ser 8, né? Vamos pôr 8 aqui. 8.
E a probabilidade de acontecer aqui nunca acontecer, ou acontecer uma vez, mano, vamos melhorar aqui, tá? Melhorar, na verdade, piorar, né? Aumentar aqui a probabilidade de acontecer e a chance de não garantir o padrão estético. É importante entender que quando eu analiso a probabilidade, eu vou analisar a identificação completa do risco, tá? Tanto o objetivo, quanto o que pode afastar, quanto a causa. Tá? Então, eu posso entender todas elas. Então, a severidade vai analisar a consequência, a probabilidade vai avaliar o objetivo, o que pode afastar e qual é a causa, tá? Normalmente, está dentro da causa e do o que pode afastar. Então, nesse caso, ó, não garantir a proteção da peça, a chance de acontecer, conforme o nosso critério lá, o 2, é improvável. O evento não é provável, mas pode acontecer uma vez a cada 6 meses. E não garantir o padrão estético da peça, pode acontecer, mas não com frequência. Exemplo, uma vez a cada trimestre. Legal? Beleza. Então, ó, aqui o risco deu baixo, não necessariamente eu preciso de alguma ação. Tá? Então, eu poderia estar aqui como aceitar o risco. E os controles são efetivos. Nesse outro item, o processo não está estruturado, os controles não são efetivos, então eu tenho que mitigar ou tenho que prevenir. Então, criar um procedimento definindo todas as etapas do processo de pintura, criar pontos de controle de inspeção, treinar as pessoas envolvidas. Essa é a resposta que eu vou dar para os riscos que eu defini, tá? Como que eu vou fazer? Contratando uma consultoria especializada no processo de pintura. Quem vai fazer? Qual é o prazo? Aqui 30/6, vamos colocar 30/12. E o processo está em andamento. Legal, o que eu faço depois? Depois que eu implementei, eu vou reavaliar a severidade e a probabilidade. Ou eu consegui atacar na severidade? Nem sempre eu consigo. Tá? Às vezes eu vou conseguir atacar somente na probabilidade de acontecer, porque eu vou olhar para o meu histórico. Tá? Às vezes a severidade não muda, principalmente na qualidade. A não ser que mude o processo, mude várias coisas. Mas a probabilidade eu posso mudar, então eu vou reavaliar. E aí eu tenho um risco residual, ou seja, o que a diferença entre o risco inicial com o risco atual, né? E aí eu tenho a nova análise. Então vamos supor que as atividades foram adequadas ali, a severidade continua a mesma, mas a chance de acontecer é baixa, então o risco ficou baixo aqui, beleza? E eu não preciso... O critério de avaliação pode ser testes, inspeções, validações, pode ser um procedimento, e a eficácia do tratamento foi eficaz, foi não eficaz e assim por diante, tá? Então, esse é o exemplo dos riscos relacionados à qualidade. Vamos para os riscos relacionados à segurança ocupacional. Então, a adequação do trabalho, a preservação da saúde do colaborador, né? É o objetivo. O que pode me afastar é executar a pintura sem EPI e executar a pintura em local aberto. Aí pode ser uma falha no risco ambiental, na análise do risco ambiental. Aqui eu estou falando, né, lá no próprio GRO ou na definição da estrutura dos processos, né, o antigo PPRA, mão de obra desqualificada, falta de controle dos processos. E aí, inclusive, você poderia utilizar isso aqui até para o PGR, o seu próprio PGR poderia ter essa mesma análise, não teria nenhum problema, tá? E aí, quais são as causas? Contaminação, intoxicação, dermatite de contato, desmaio, contaminação do solo, do ar e da água também. Aqui tem uma criticidade relacionada a meio ambiente, tá? Então aqui a severidade grave, a probabilidade de acontecer olhando para o meu histórico. E aí, eu vou responder como? Da mesma forma lá, eu posso aceitar. Posso aceitar. Dica. Normalmente, quando o risco tem uma severidade alta, não se recomenda simplesmente não fazer nada. Mesmo que o seu processo está estruturado, mesmo que vamos colocar aqui que o processo está estruturado, tá? E os controles são efetivos, mesmo que isso aconteça, é sugerido que se faça ações de conscientização, de treinamento. Então, mesmo assim, é uma sugestão que para eventos de alta criticidade, você nunca aceite, ou seja, não faça nada. Sempre tenha. A não ser que você já tenha lá no seu plano anual de treinamentos, treinamentos relacionados a isso, e aí você não precisa fazer. Mas entenda, tem processos adequados, controlados e tudo mais, a probabilidade de acontecer é baixíssima. Mas a gravidade, a severidade é alta,
tenha momentos de reciclagem, de conscientização, e é uma boa prática você colocar isso na resposta do risco, tá? E aí, da mesma forma, os outros itens, você vai mitigar, enfim, prevenir e assim por diante, e aí você vai tomar as ações de acordo com o que a gente já falou. E aí, do risco ambiental, a preservação do meio ambiente é o objetivo, o que afasta a gente do objetivo é derramar tinta em local sem contenção, destinar o resíduo em local incorreto, né? O que pode ter como causa? Mão de obra desqualificada ou falta de controle no processo. As consequências, contaminação do solo, do ar e da água. Então, a severidade é alta, a probabilidade de acontecer, e aí você vai tomar as ações. Tá aqui, claro, tá em branco, mas você tem que fazer, tá? É só um exemplo, você tem que responder aqui, reavaliar o processo, reestruturar, treinar as pessoas, ter adequadamente essa gestão, tá? Lembra bem que quando a gente fala de gestão, quando a gente fala em gerenciar riscos, a gente está pensando em alcançar os nossos objetivos, então tudo que você precisa para tornar o seu processo mais sustentável, mais adequado, você deve fazer. Beleza? Espero que tenha ficado claro. Ah, Rodolfo, surgiu uma dúvida, eu não entendi. Você falou muito rápido alguma coisa. Eu falo bastante rápido mesmo. Você falou rápido, preciso que você explique de novo. Deixa aqui nos seus comentários. Ou tem um botãozinho aqui, nosso contato, nosso time de suporte. Inclusive eu vou te responder. Beleza? No começo da aula eu falei que eu tinha um presente, e se você chegou até aqui, parabéns, eu quero te apresentar esse presente, tá? Aqui em cima, no meu lado direito, tem um cupom com 20% de desconto na nossa trilha Construindo a Sua Carreira. E aí, o que é essa trilha? Eu sei que você está assistindo essa aula porque você quer transformar a realidade de onde você atua, que você quer consolidar a sua carreira, que você quer tornar a qualidade efetiva, que você quer gerar valor, que você quer mais resultado. Eu sei que você quer fazer a diferença onde você está. E para isso, a gente precisa desenvolver habilidades técnicas, entender os requisitos das normas, conhecer e aplicar no dia a dia, utilizando ferramentas adequadas, utilizando critérios adequados, utilizando as melhores práticas do mercado a nível internacional. Porém, não é só isso que basta. Tem infinitos profissionais excelentes tecnicamente, mas que não conseguem se relacionar com ninguém, que não conseguem fazer uma reunião. Por isso, não basta a gente se desenvolver tecnicamente, a gente precisa também desenvolver habilidades comportamentais para poder se relacionar com as pessoas da melhor forma. E por isso, nós construímos a trilha Construindo a Sua Carreira, que tem por objetivos desenvolver, sim, todas as habilidades técnicas necessárias para que você conheça os sistemas de gestão, conforme eu falei aqui. Você vai conhecer a 9001, vai conhecer a 14001, conhecer a 45001 da maneira certa, vai conseguir aplicar e acima disso, manter um sistema de gestão integrado, mas também vai desenvolver habilidades comportamentais que vão possibilitar que você alcance esses objetivos. Afinal, qualidade, excelência, gestão precisa de pessoas. Na verdade, é feita por pessoas, para pessoas e através das pessoas. E se você não dominar, não conseguir se relacionar bem com elas, você não vai conseguir consolidar a sua carreira. Então, a trilha Construindo a Sua Carreira é composta por 10 módulos, 10 cursos diferentes, que vai desde a introdução à trilha, mas da interpretação de cada uma das normas, conhecendo cada um dos requisitos da maneira certa, entendendo na essência, sem enrolação, na prática, como interpretar, como implementar e como manter cada um dos requisitos, tanto da ISO 9001, Sistema de Gestão da Qualidade, quanto da 14001, Sistema de Gestão Ambiental, mas também da 45001, Sistema de Gestão em Saúde e Segurança Ocupacional. Depois você vai se habilitar auditor de primeira parte com treinamento de boas práticas de auditoria. Você vai ser auditor interno em Sistema Integrado de Gestão, claro, se você for aprovado. Depois tem um treinamento de gestão de riscos, onde você vai ter, de uma maneira mais simples, mais detalhada, esse treinamento que você participou aqui nessa aula. Depois vai ser um treinamento de construindo indicador de desempenho, que vai dar condições mais simples de você alcançar os seus objetivos e ter essas informações para você tomar decisão. Depois você vai ter o treinamento de não conformidades e ações corretivas, onde você vai utilizar da maneira certa esse presente que você recebe, transformando um problema em uma solução, transformando um problema em resultado, tá? Depois a gente estruturou um curso de Excel para gestão, onde você
vai aprender a criar as principais ferramentas do dia a dia, conforme essa planilha que a gente utilizou nessa aula e tantas outras que a gente precisa no nosso dia a dia. E depois você vai desenvolver as habilidades comportamentais, como o relacionamento interpessoal, né? Como entender e se relacionar com as pessoas da maneira certa. E, por fim, você vai desenvolver a sua habilidade de comunicação assertiva. Comunicação é uma ferramenta básica para qualquer empresa e na nossa área é fundamental. Então você vai desenvolver também essa habilidade. E, por fim, a conclusão da trilha, onde você vai se autoavaliar, entendendo aquilo que você já está apto, né, que você desenvolveu a partir das informações que você recebeu no treinamento e aquilo que você precisa se reciclar e refazer e tirar dúvidas na nossa mentoria. Essa trilha é composta por mais de 80 horas de conteúdo, seja videoaulas, exercícios práticos, exercícios teóricos, mais de 50 modelos de documentos que você pode utilizar como ferramenta no seu dia a dia ou até desenvolvendo outros conforme as aulas que você vai fazer. São mais de 10 certificados, na verdade são 11. 10 certificados de cada módulo, mais um completo de toda a trilha. E o melhor de todos, de tudo, o nosso suporte contínuo durante a execução do treinamento e após. Se você precisar de qualquer apoio no seu dia a dia, nós estaremos à sua disposição. Claro, em relação ao conteúdo que foi trabalhado, tá? Então, não perca a oportunidade não, ó. Se você tem dúvida, clica aqui embaixo também, tem o link, ou o nosso time vai estar à sua disposição para que você possa consolidar a sua carreira. Eu sei que você quer fazer o melhor sempre. Vamos dar essa oportunidade para a sua carreira? É isso. Eu fico por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.